Olá, queridos, graça e paz. Estamos juntos aqui com o nosso Compartilhando Conhecimento e em clima de Natal. Natal está chegando e a gente quer compartilhar algo que tem a ver com esse período, com essa data. Então eu quero ler um texto que está lá em Mateus, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E lá a partir do versículo 9 está escrito assim: Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria, e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros lhe ofereceram dádivas, presentes, ouro, incenso e mirra. Eu quero falar um pouquinho sobre esses personagens, né? São personagens assim que entraram para o folclore. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre os 3 reis magos, né? E eu queria pensar um pouquinho com você sobre isso. Em que lugar desse texto está dizendo que esses camaradas eram reis? Em lugar nenhum. Em que lugar está dizendo que eram 3? Em lugar nenhum. Isso é uma questão de tradição. Chegaram a essa conclusão por causa da quantidade de presentes. Já que eram 3 presentes, provavelmente eram 3 reis magos, já que estavam dando presentes caros. Só que a Bíblia não diz isso. Esses homens, segundo o relato bíblico, eram magos do Oriente. O que significa isso? Eles eram sábios, eruditos, estudiosos das estrelas, provavelmente astrólogos, que dentro daquele contexto era um pouquinho diferente do que a gente vive na nossa realidade atual. Esses homens estão aqui para cumprir um propósito de Deus. E se verdadeiramente eles eram magos, meu irmão, então eles eram os mestres dos magos, porque eles foram adorar o Rei dos Reis. Então eles chegaram até ali, tentaram encontrar o rei no palácio, e o rei não estava no palácio. O rei estava num lugar simples, humilde, guiados pelo Senhor através de uma estrela, um evento sobrenatural. Eles então acharam o Senhor Jesus, ainda um menino, e ali se prostraram diante dele e o adoraram. A tradição, 800 anos depois, veio a batizar esses 3 reis, né? Sei que você provavelmente já ouviu falar sobre isso. Baltazar, Melquior e Gaspar são homens do Oriente. Isso não está na Bíblia. E o nosso propósito aqui é compartilhar o conhecimento que está nas Escrituras. O que é que nós sabemos? Que um grupo de homens importantes foram até ali para adorar o Senhor Jesus e que o presentearam. É isso que está escrito. Nós entendemos com isso que ele, o Senhor, o Messias, ele deve ser adorado por todos, pelos grandes, pelos pequenos, pelos pobres, pelos ricos, e todo aquele que ouve a voz do Senhor entra para a história como alguém que cumpriu um propósito, porque logo na sequência o texto bíblico vai dizer que eles fugiram para o Egito. E como foi que eles financiaram uma fuga para o Egito? Um casal simples, humilde, com um filho recém-nascido, usando esses 3 elementos que são mencionados no texto: ouro, incenso e mirra. São símbolos da soberania, da realeza, símbolos da imortalidade, e que foram usados para que o ministério do menino não fosse interrompido enquanto ele ainda era uma criança, para que ele pudesse crescer na graça, no conhecimento e cumprir o propósito que o Pai tinha estabelecido para ele. Então não se esqueça disso, meu irmão. É interessante saber essas coisas, e todo conhecimento é bom, mas só o conhecimento das Escrituras é essencial. Que Deus te abençoe e até a próxima.